dizer que nós somos juntos. Estar junto a gente pode deixar de estar, mas ser nunca deixar de ser. A cultura é o trabalho em cima dos costumes da tradição que produz a arte. Então, se a dança é arte, ela não pode ser cultura. Meu pai, fundador da casa, essa é minha mãe, Maria das Dores Moura, Joaquim Camilo. Aqui, né, ele em pé em frente ao altar, tá vendo a cama amarrada? A estrada da cama amarrada, porque a gente não tinha espaço, amarrava a cama e tocava. Essa aqui é minha mãe incorporada com uma casamento, e esse aqui é o preto velho que fundou a casa, para Jacoberia. Então, primeiro quero agradecer, né, o projeto, a disponibilidade, né, dos meninos, que está falando para os jovens é muito importante, ainda mais dentro da academia, porque isso ajuda a quebrar um tanto de estigma, ajuda, né, a desmistificar um tanto de coisa. Eu sou o pai Ricardo, zelador da Casa de Caridade para Jacó do Oriente. Nós estamos aqui no terreiro nosso, né, na Casa de Pajacó, que fica aqui no bairro Lagoinha, uma afro-periferia, na periferia aqui da Pedreira, Padre Lopes, na Vila Senhor dos Passos. Eu não sei nem lembrar, quando eu nasci já tinha um bando, né, meu pai e minha mãe, que são os fundadores da casa, entre a década de 50 e de 60, todos dois sempre foram da tradição, pertencente a famílias que eram detentos dos saberes da tradição e desses costumes. Os primeiros registros que a gente tem da casa é de 66. A gente já colheu narrativas, oralidades, pessoas no território que a casa estabelece aqui um pouco antes disso, sabe? Então, desde essa época a gente estamos aqui no território, na vila, para a gente poder ter essa confluência, manter os saberes, as formas de viver, de rezar, de comer, de dançar, toda a prática que a tradição traz e todo o saber que ela traz para viver melhor a vida. Como é que é? Uma denúncia a cada 15 horas. Daqueles que conseguem falar, né? Se você for olhar daqueles que não conseguem chegar, dá até tempo dele registrar a denúncia, né? É muito menos. É um país muito machista, preconceituoso, a partir da colonização. Não quer dizer que o ser humano brasileiro é ruim. O que foi introjetado a partir da história, a partir da forma que essa terra foi ocupada, é que durante tanto tempo vem construindo narrativas e situações assim, né? Então, o que leva a tantas isso é a ignorância. A partir de ignorar o outro, não querer nem escutar, não é só de ser burro, ignorante, estúpido. A partir da ignorância mesmo, de ignorar, de não dar escuta, de não dar voz, de achar que o outro não existe e só o produto do outro me interessa e não o outro em si. Então essa história colocada do colonizador, né, e toda a história de escravidão, de racismo, como ela foi construída, como ela é perpetuada e como ela se coloca estruturalmente e institucionalmente também, promove muitas essas agressões, essa violência. Então, eu acho que é por isso que esse país tem tantas denúncias de intolerância religiosa. Porque passa do campo do sagrado. A intolerância, ela é vestida, né? Ela é atacada, o manto da religiosidade, mas ataca os corpos. Ataca os corpos negros, ataca as mulheres negras, ataca
os jeitos, os costumes desse povo, né? A fim de massificar o poder, de tomar posse e manter ainda os privilégios, né? Eu estava falando que os privilégios dessa sociedade, eles são alicerçados em cima dos corpos dos meus antepassados. E quando falo corpos, não estou falando só dos corpos materiais, dos corpos ancestrais, dos corpos da subjetividade, né? Os privilégios dessa sociedade colocada aí, que pratica essa violência, essa falta de respeito, essa intolerância, esses privilégios são alicerçados em cima dessa forma de comer, que são os nossos, são alicerçados em cima dessa forma de dançar, de vestir e de manter a formação que ainda mantemos, né, e ainda temos e somos a formação da identidade desse país. Por mais que há essa intolerância religiosa, ninguém deixa de comer feijoada. Tem uma intolerância religiosa, mas ninguém deixa de estar no carnaval. Tem uma intolerância religiosa, mas vai na praia ver o tanto de gente que tá pulando 7 ondinhas. Não é isso? Então, há um processo de ignorância muito grande, a fim de ignorar essas coisas do outro, desses povos, dessa tradição, desses costumes, né, de Umbanda, de Afro. E tem a história do Brasil que é feita para isso, para apagar. Foi feita em cima de apagamento, de violência, de saque, de vilipêndios, né? De vilipendiar as coisas assim. Né? E os privilégios que eles vão construindo em cima desses corpos. Não só a partir desses corpos fisicamente, de carne e osso, mas dos corpos que são essas formas todas que eu falei de vocês, de viver, de costume, de interagir, de relacionar e compartilhar as coisas e concluir também. Não, pela comunidade não. Uma casa, um terreiro de Umbanda, um terreiro afro, quando ele coloca pela história, ele é sempre levado para dentro das comunidades. Porque a sociedade, palavra minha, viu, gente? Eu vejo que a sociedade vive num lugar elitizado, um lugar de privilégio, e as comunidades estão num lugar de resistência, onde toda a história de desigualdade, discriminação, de falta de direitos é empurrada por esses bolsões periféricos. Afro-periféricos. Então, assim, então a casa, pela comunidade, nunca sofreu violência. Mas, individualmente, a gente sofre todo dia. Não só a casa, mas, às vezes, a falta de respeito de alguns segmentos religiosos que passam criticando, apontando a mão, pessoas, né? Eu tive um fato dentro do próprio terreiro, um ataque físico dentro do próprio terreiro, né? De uma outra pessoa que estava dentro de um costume, de uma forma de pensar. Mas eu não vou atacar aquela religiosidade, aquela sacralidade. É aquela pessoa mal formada, ignorante, não prestou atenção no que estava rezando e que atacou a gente. Interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre o relatório da Unesco. Como você sabe, a Unesco promoveu um relatório chamado Diálogo Intercultural na Promoção da Paz. E nesse relatório, eles apresentam um dever da comunicação, que é justamente trazer essas culturas periféricas para dentro da mídia, para combater esse tipo de intolerância. O que o senhor espera da comunicação na próxima geração de comunicadores, assim, para combater esse tipo de intolerância? Deixar a gente falar. Né? A gente espera esse espaço para que a gente possa fazer da nossa forma. Né? Eu queria estar falando aqui com o tabaco tocando, dançando, a gente comendo uma canjica, que aí eu ia estar falando de como combater praticamente. Mas tudo tem um início, acho muito importante esse momento. Acho muito importante quanto ao relatório da Unesco a respeito da cultura da paz.
Então todo mundo pensa que paz é um lugar de chegar, mas paz é uma coisa a se manter, é uma cultura, é um trabalho. Tem que se trabalhar a paz, trabalhar para a paz o tempo todo. Não tem que, nós fizemos isso e a paz está instaurada. Não está. A ausência de guerra não é a presença da paz. Né? Então, eu acho que o papel da comunicação em si, ela é primordial, que é o papel de Exu, Senhor da comunicação, dos caminhos, é o papel de Exu, naquela condição de escutar bem o que é se falado, é o papel de Exu de se interpretar e encaminhar as ações conforme essa comunicação se estabelece. Uma coisa, o papel da comunicação. Outra coisa é o papel dos detentores das formas de comunicação. É aí que a gente quer chegar. Naqueles que têm o poder dos mecanismos, dos instrumentos, de promover a comunicação. Então é um papel muito importante desses grandes desses grandes telecomunicadores, do rádio, da televisão, das mídias, entender isso. É nesse lugar que a gente espera estar, com os grandes detentores dos equipamentos, né? E dos recursos de comunicação. E a comunicação nós temos. E parece que a gente não tem comunicação, que a gente não tem condições, a gente não tem vez, a gente não tem recursos do tamanho que se precisa de estar startado de agressão contra nós, dessa forma da visibilidade da comunicação. Quando a gente esteve no Fórum Doc lá, a gente falou isso, como as pessoas querem capturar, né, através dos cliques, né, há um verdadeiro safari de nossas imagens. Você chega assim, você tá de guia, tá disturbantão, tá assim, né? Você vê só os flash, um safari. Você tá comendo, tchá, né? Você vai ali começar, opa, tchá, né? Então, assim, é um verdadeiro, você tá na roda, tchá, tchá, né? Tá um verdadeiro safari de nossas imagens e para interpretações a partir daí que a gente não sabe qual vão ser elas. Isso não é da voz, né? Isso não é da voz. Você vê algum exemplo desse, tipo assim, de lugares na mídia dando essa voz que você gostaria hoje em dia? Hoje em dia, com um pouquinho de dificuldade, com um pouquinho de muita força que a gente tem feito, a gente consegue estar dentro da mídia eletrônica, né? Uhum. De internet aí, tá falando, mostrando essas coisas. Mas ainda não é nem 0,5% dos que deveriam estar lá. Porque hoje, se eu consigo acessar, não quer dizer que meu irmão, que é tão importante a voz dele, e eu não posso falar ou tutelar ele, deveria estar lá também. É um processo longo, é um processo difícil, é uma coisa muito... A máquina, colocada pelo colonizador, ela é enorme, bem estruturada, e ela é uma inteligência artificial, que é uma inteligência, né? Ela vai se remontando, se refazendo, se remontando, se refazendo. Então, a nossa luta, né, ela é constante, né, mas a gente tem esses lugares, mas a gente sabe onde é que está, né? A gente quer estar nas escolas, logo ali, na escola mesmo, ali nos primeiros aprendizados, a gente quer estar nas academias, discutindo e colocando a nossa forma de tecnologia, de pensar, a nossa literatura, as nossas escritas, a nossa linguagem. O fato, outro dia, nós sentamos ali, foi fazer um seminário grandão, muito importante, até internacional e tal, tá assim. Sei o que, poliglota? Pai Ricardo, o senhor preencheu aqui poliglota? O senhor fala inglês, francês? Não, eu falo terreirês e português. Mas terreirês? Eu falo terreirês, falo banto. Não, não. A minha linguagem não é considerada para estar dentro dos poliglotas. Né? Mas se eu chamar o Gabriel ali, a gente vai startar uma conversa
dentro da nossa linguagem, e aí? Eu sou obrigado a estudar a língua mãe inglesa, nem é mais o latim, né? Né? O inglês. Não, tem que ter pelo menos o francês. A gente quebra o espanhol, né? Não, aí eu tenho que falar espanhol, sabe? E, né, e eu não posso, sabe, ser reconhecido também ou considerar na hora de preencher uma fichinha que eu sou poliglota. Eu não posso colocar dentro de um currículo que eu sou poliglota, não, que eles falar, você fala o quê? Falo banto, tô pensando que você fala inglês, velho. Já me desconsidera, já perco um pontinho. Ele pode até me cobrar, não, Ricardo, mas quase ninguém entende isso. Fala aí uma outra língua aí, aprende aí, beleza? Mas valeu os pontos. Na verdade, não basta só ser ouvido, né? Você precisa ser ouvido dentro da sua linguagem. Exatamente. A gente tem que ser ouvido dentro da nossa forma de falar, com o entendimento que a nossa forma de falar passa. Né? Então, vocês que são da comunicação, vocês que são do jornalismo, é muito importante a gente estar falando isso nesse momento, sabe? Porque a gente tem esse espaço de falar para a academia disso, para a parte da academia que trata de comunicação, que é uma das primeiras partes. A parte da comunicação é Exu, que é o primeiro. Quem não comunica se estrumbica. Não está escrito lá na parede lá da escola suas, não? Deveria. Quem não comunica se estrumbica. Né? Então eu acho que isso é muito importante estar falando para a comunicação, que a gente quer ter voz, vez, espaço, mas quer ter acesso aos recursos de comunicação. Eu quero ter acesso àqueles que conseguem chegar. Já pensou se eu conseguisse colocar Quando a gente consegue colocar um programa, um canal, ou 1 hora para falar, os caras empurram a gente para 5 horas da madrugada, no sábado, tá todo mundo trollado, bêbado, zoando. Aquela hora que eu vou ter, né? Porque não dá horário nobre, tá todo mundo ali comendo assim, vidrado na televisão. Então a gente tem que chegar aos detentores desse espaço também. Ter essa comunicação em massa. Né? Porque eles falam, não, bacana para Ricardo, você vai poder falar aqui. Tá, eu me preparo todo. Que hora que vai ser? 3 horas da madrugada. Hein? Oi? 3? Quem vai ver? Nem o Corujão já acabou, velho. Os pretos velhos chorou, os pretos velhos sorriram, agradecer mais Abel, a libertação dos escravos. Os pretos velhos chorou, os pretos velhos sorriram, agradecer mais Abel, libertação dos escravos.